Aí tu avisa que eu começo aqui. Pronto, comecei. Pronto, meninas. Então, na oficina de hoje, a gente vai deixar gravado, né? Caso vocês percam alguma parte, mas como eu falei, é legal que hoje vocês podem ter esse acompanhamento mais próximo para vocês conseguirem desenvolver. E hoje a gente vai fazer uma revisão geral do Scratch, principalmente focado na parte de laços de repetição, que foi o conteúdo que a gente viu na nossa última aula, né? Mas antes da gente começar a explorar mais o assunto de fato, eu queria dar alguns avisos para vocês. Na verdade, é um aviso principal, né? Que como vocês vão entrar de recesso, né? Provavelmente aí na próxima semana, enfim, perto do São João, a gente também vai dar um recesso, né? Aqui das nossas oficinas. Então, hoje vai ser a nossa última oficina antes do recesso. Isso não quer dizer que o nosso curso aqui com vocês acabou, tá? A gente só vai dar esse recesso mesmo. Vai ter mais ou menos um mês, na verdade, né? O nosso recesso vai ser um pouquinho mais longo do que o recesso que vocês têm na escola. Porque hoje vai ser a nossa última oficina e a gente vai voltar lá na metade de julho, certo? Então a gente vai ver de acordo com o calendário da escola de vocês, a gente vai estar voltando junto com o calendário. Mas a gente preferiu parar essa semana logo, até porque a gente sabe que às vezes vocês ficam com prova, tem atividade de São João na escola, de quadrilha, que ocupa o tempo de vocês às vezes. Então a gente decidiu parar essa semana logo para vocês conseguirem se organizar também. Mas não desanimem, porque a gente vai voltar. Quando a gente voltar, a gente não vai mais trabalhar com Scratch. A gente já vai para a parte de desenvolvimento de aplicativos, então vocês vão conseguir, quando voltarem, né, criar coisas que vocês vão baixar no celular de vocês e poder mandar para os amigos de vocês. Então, é uma parte bem legal também. Normalmente é a parte que as meninas mais se empolgam, porque elas conseguem criar algo que elas querem, tipo um jogo, um aplicativo, sei lá, de notas, enfim, dá para vocês criarem muitas coisas. Então a gente avisa lá no grupo quando a gente for voltar. Mas vamos parar essa semana, né? Outra coisa que eu queria avisar para vocês também é que a gente vai tentar providenciar uma visita da escola de vocês aqui para João Pessoa. A gente, não sei se vocês sabem, né? Mas avisando assim, a gente dá aula em diversos municípios, né? Para escolas de diversos municípios. E sexta-feira passada a gente conseguiu, né? Óbvio que isso não depende só da gente, se fosse por a gente trazia vocês aqui sempre. Mas depende também, às vezes, da prefeitura, do estado, né? Para conseguir um carro para trazer vocês. Mas semana passada a gente conseguiu com o pessoal de Cabaceiras para trazer eles para cá. Então as alunas vieram para cá e foi bem legal. Elas participaram de uma oficina na van, a gente fez uma palestra de mulheres para elas. Elas aprenderam também, a gente fez uma oficina de robótica, então elas aprenderam algumas coisas de robótica. Elas visitaram o centro que a gente estuda aqui na universidade, aqui em João Pessoa. Então foi uma visita bem legal, bem proveitosa. Elas gostaram muito. Elas passaram, acho que chegaram de 8 da manhã e saíram às 2 da tarde daqui. A gente fez todo um lanche para elas também, foi bem legal. Provavelmente a gente vai postar hoje as fotos desse encontro lá no Instagram. Não sei se vocês seguem, mas vou colocar aqui, ó, @MCC, o FPB. E sexta-feira a gente vai postar um videozinho também mostrando como foi. Mas é só para estimular vocês, para que vocês falem também para as colegas de vocês, para elas participarem, porque quando a turma participa, enfim, se empenha, se engaja, a gente faz de tudo para ver vocês crescendo, né? Então, saibam que isso é uma possibilidade e que, inclusive, a gente já falou com a nossa coordenadora e tal sobre a turma de vocês, que é uma turma que tem muitas alunas inscritas, né? Apesar de não estarem participando sempre. Mas a gente queria muito poder trazer vocês aqui, pelo menos as que participam mais, para conhecerem. Então, acompanhem lá no Instagram para vocês verem como foi a visita. Oi, boa tarde. Estou só dando alguns avisos aqui. A gente ainda vai começar a oficina. Então, resumindo, basicamente, a gente vai dar um recesso, né, aqui das nossas oficinas. Na verdade, vão ser umas férias, né, porque é um mês. Para acompanhar aí o calendário de vocês. Então, como vocês vão entrar em recesso, provavelmente dia 20 e pouco, perto do dia 30 e voltar na metade de julho, a gente vai parar as nossas oficinas hoje e vai estar voltando na metade de julho junto com a escola de vocês,
A gente resolveu parar um pouquinho antes, né, do recesso, de fato, para vocês conseguirem se organizar e fazer provas, enfim. E tô falando também que a gente teve uma visita de algumas alunas de Cabaceiras aqui sexta-feira e que a gente gostaria muito de trazer vocês também, mas a gente depende da participação de vocês e do interesse de vocês e também de o apoio de a gente conseguir um carro para trazer vocês. Mas acompanhem lá e saibam que isso é uma possibilidade. E agora vou falar um pouquinho da oficina de hoje, né? De fato, o que vai ser. Lembrando que para quem está entrando agora, tudo que eu falei antes, né, detalhadamente, vai ficar gravado. A Sabrina disse que volta dia 11. Pronto, volta dia 11. Então, mais ou menos nessa semana aí, a gente vai estar voltando com vocês também. É um pouquinho menos de um mês, né? Mas é perto de um mês. Mas a gente avisa lá no grupo. Lembrando que essa aula vai ficar gravada, então tudo que eu falei antes para quem entrou agora, vocês podem acompanhar esse comecinho, né, para vocês verem os avisos, mas é o principal em relação ao recesso. E vamos lá. O cronograma da aula de hoje vai ser, basicamente, a gente vai revisar um pouquinho com vocês do Scratch, principalmente a parte laços de repetição, mas a gente vai fazer uma revisão generalizada, criando um jogo com vocês. Então, hoje eu sugiro que vocês tentem ir assistindo a oficina e tentando fazer no Scratch de vocês, porque dessa forma vocês vão conseguir sair daqui hoje com um joguinho pronto. A gente não fez muitos jogos ainda, fez mais animações, mas hoje é realmente um jogo, e é um jogo muito legal, que já é conhecido, e a gente vai replicar esse jogo no Scratch. Então é legal que vocês vão acompanhando. Depois a gente vai ter um Kahoot, porque a gente sabe que vocês gostam, então vai ter um Kahootzinho. Só com perguntas simplesinhas sobre o Scratch mesmo, só para a gente fazer uma revisão. Então a gente vai fazer o Kahoot depois, justamente porque vocês vão estar com tudo fresco que a gente construiu no joguinho. E depois a gente vai passar uma atividade que é um jogo para vocês jogarem nesse momento, né? Não para vocês construírem. E basicamente esse é o roteiro da oficina de hoje, né? Então eu vou passar a palavra para a Lê, que ela vai começar a introduzir alguns conceitos com vocês para fazer essa revisão. Boa tarde, gente. Como a Laura falou, a gente vai estar trazendo um joguinho que é bem famosinho, assim, né? Bem popular. Há um tempo atrás, é o Flappy Bird. Não sei se vocês lembram, assim, pelo nome. Mas é aquele joguinho que tem o passarinho e vai passando por entre os canos. Você tem que guiar ele para conseguir passar. Então, é um joguinho bem legal, né? Ele foi desenvolvido em 2013, em Hanoi, por um programador vietnamita, que eu não vou saber falar o nome aqui agora. Mas a gente vai estar trabalhando esse joguinho, replicando ele no Scratch. E a gente escolheu ele porque ele traz muitos conceitos que a gente tinha visto aqui de programação em si, né? E aí vai ser bom para vocês revisarem tudo isso. Esses conceitos eu vou estar dando uma revisada com vocês agora no Scratch. Vou até espelhar a minha tela. E quando abrir aqui eu começo. Prontinho, ó. Eu criei um novo projeto, aqui a gente já viu como é que faz. Ele vem, assim, vem vazio e vem com o atorzinho aqui do gato. A gente vai, então, programar com ele mesmo, né? O primeiro conceito que a gente vai revisar é o conceito do laço de repetição sempre, né? O sempre funciona como? Literalmente, ele vai repetir uma instrução que estiver dentro do bloquinho para sempre. Então, se eu colocar alguma coisa dentro do bloquinho sempre, ele vai continuar repetindo aquilo ali até que você pare o programa. Então, quando a bandeirinha for clicada, né, o nosso bloquinho de início do jogo, para começar, então eu venho aqui em controle e eu vou pegar o bloquinho sempre, né? Então, tudo que tiver dentro desse bloco vai se repetir para sempre, até que eu aperte nessa bolinha vermelha para parar o programa, né? Então, vamos botar ele para fazer alguma coisa, para a gente ver, visualizar essa instrução. Girar 15 graus. Então, quando eu apertar na bandeirinha e o meu programa começar a rodar, o meu gatinho vai ficar sempre girando 15 graus. Então, ele vai ficar girando ali até eu botar o programa para parar. Então, vamos testar isso aqui rapidinho. Vocês veem que ele vai ficar girando ali. Se eu deixar ele aqui a tarde inteira, ele vai ficar a tarde todinha girando.
Mas aí se eu apertar no botão aqui, ele vai parar. Parou meio torto, né? Agora, o outro conceito que a gente queria revisar com vocês também, que vai ser usado no joguinho, é o conceito do repita algumas vezes. Então, pegar de novo aqui a bandeirinha de início, né? Não devia ter excluído ela. E eu venho de novo em controle, e esses blocos estão todos na categoria laranjinha de controle, ok? Então, o repita. Esse aqui, esse bloquinho diferente do bloco sempre, ele não vai repetir para sempre essa coisa. Ele vai repetir algumas vezes e vai parar. Agora, quantas vezes? Quantas vezes você quiser. Vamos botar ele para repetir 5 vezes. E pegar aquele mesmo bloquinho de girar 15 graus, né? Então, ele vai girar 5 vezes e antes de eu apertar no stop, né? Ele vai parar por conta própria, porque ele vai rodar a quantidade de vezes e vai parar. É isso que eu estou mandando o meu programa fazer. Então, a gente vai testar aqui agora. Ele girou rápido, né? Vou botar mais um pouquinho. Pronto, então ele dá uma girada e ele para. Ele dá uma giradinha e para. Antes de eu apertar o comando parar. Então ele repete alguma coisa que você queira fazer uma determinada quantidade de vezes. Isso serve para a gente não estar tendo que programar a mesma coisa várias e várias vezes. Aí a gente bota dentro desses laços de repetição e elas ficam se repetindo da maneira que a gente quiser. Então a gente tem o sempre, que sempre vai fazer aquela coisa até o meu programa parar, e o repita, que vai fazer isso algumas vezes apenas. Outro bloquinho que a gente queria revisar com vocês é o de repita até que. Esse aqui é um pouco diferente do repita. Tem esse de repita algumas vezes e tem o repita até que algo aconteça. Então eu vou repetir tudo que vai estar encadeado aqui dentro desse bloquinho até que alguma instrução aconteça, né? Até que alguma coisa que eu colocar ali dentro aconteça. Então eu vou botar esse espere um segundo aqui dentro para a gente ficar mais fácil de visualizar. E eu vou vir aqui na categoria de movimento e vou colocar esse bloquinho de ir para uma posição aleatória. Então, o que a gente está fazendo aqui? Repita até que alguma coisa aconteça, eu não especifiquei o que ainda. Ele vai esperar um segundo e vai para uma posição aleatória. Então, o que ele vai fazer? Ele vai entrar nesse looping de esperar um segundo e ir para uma posição aleatória, espera um pouquinho, muda de lugar, até que eu faça alguma coisa para parar isso. Vou escolher aqui na aba de sensores, a gente tem esses bloquinhos aqui, ó. Quando a tecla espaço for pressionada, e eu vou encaixar ela dentro do repita até que. Então aqui a gente já tem o nosso bloco completo. Então a gente vai repetir esse lance de ir para uma posição aleatória até que eu aperte até aquele espaço do meu teclado. Então quando eu apertar o espaço ele vai parar. É diferente da sempre, que eu tenho que parar o programa inteiro para que a instrução pare de acontecer. Eu vou apertar espaço, o programa vai estar rodando, então se eu tivesse mais instruções ali embaixo, ele faria, mas eu vou estar dando um comando no teclado, eu não vou estar parando o programa. Então vamos ver como é que isso funciona. O meu gatinho está se movendo, está indo para posições aleatórias da tela, né? E aí quando eu apertar espaço, ele vai parar, porque ele vai repetir essa instrução até eu apertar espaço. Então se eu apertar espaço agora, o meu gatinho parou. Eu não vim aqui e apertei o stop no programa geral, né? Então, o programa ainda estaria rodando se tivessem mais instruções abaixo. Então, é basicamente isso. O bloquinho de sempre vai repetir para sempre uma instrução até que o programa acabe. O repita algumas vezes vai repetir uma instrução determinada quantidade de vezes. E o repita até que ele vai repetir a instrução até que você dê algum comando específico. Então, é basicamente isso que a gente tinha para revisar os bloquinhos para poder partir para a programação no Scratch. Laura vai continuar com vocês agora para construir esse joguinho aí. Deixa eu só me organizar aqui para abrir a pasta certinho. E vamos lá. Peraí.
Tá, vocês estão vendo minha tela, né? Deixa eu só abrir aqui. Tá, o joguinho que a gente vai criar, como a Lê disse, é o Flappy Bird, né? O joguinho que a gente já tinha mostrado para vocês. E que eu não sei se vocês pegaram a febre desse joguinho, porque vocês são muito novinhos. Mas quando a gente tinha a idade de vocês, assim, acho que vocês têm uns 15 anos, né? 14, 15. Esse jogo era, assim, o jogo do momento. Então, todo mundo jogava isso no celular o tempo todo. Que, basicamente, a gente já mostrou para vocês a aula passada, mas para quem não estava aqui, é um joguinho que a gente vai ficar tendo que... Ele tem uns canozinhos... Ó, o Sibeli tem 16. Mas, enfim, era nessa época, assim, de ensino médio. Eu lembro que esse jogo estourou quando a gente estava no ensino médio. Quer dizer, eu falo por mim, né? Porque as meninas eu acho que são mais novas, mas enfim. Aí é um joguinho que a gente vai ficar fazendo o passarinho meio que pular, entre aspas, né? Ele vai voar. Enquanto a gente aperta na barra, no caso a gente usava no celular, né? Então a gente apertava na tela. E ele tem que passar pelos canos sem bater nos canos. Se bater no cano, perde. E ele vai somando uma pontuação aqui em cima. Se vocês estão vendo meu cursor, vamos lá, vou botar para jogar. Só para vocês verem como é, mas a gente vai construir ele do zero. Ó, a gente clica na bandeirinha verde e ele já fica aqui pulsando, né, o nome e o passarinho já se move. E aí a gente vai começar. E aí a gente joga. Se ele cair ou se ele bater num cano, ele morre. Eu acho que vocês não conseguiram ouvir o som do jogo porque eu compartilhei a janela toda para mostrar outras coisas para vocês. Deu sim. Deu para ouvir? Ah, que ótimo, então. Pronto, então ele tem esse sonzinho. Deu muito bem, parecia uma galinha gritando. Sim. Esse som a gente vai estar utilizando, vai deixar também utilizar todas essas imagens, mas a gente vai construir o jogo igual. Para a gente construir o nosso jogo igual, deixa eu botar esta tela para cá. Para a gente construir o nosso jogo igual, e eu sugiro que vocês vão fazendo enquanto eu vou fazendo também, vocês vão tirando dúvida aí com Letícia e com a Lê, vocês se dividem para tirar dúvida com elas duas. A gente precisa baixar os elementos que tem no nosso jogo, porque esses elementos aqui, tipo o bonequinho do Flappy Bird, né, que é o pássaro, a imagem do start, né, para como que vai ficar pulsando, o cenário, enfim, os canos, tudo isso não tem no Scratch, né? A gente não consegue pegar isso diretamente do Scratch. Então, eu vou mandar aqui uma pasta para vocês. Vocês podem acessar esse link, e quando vocês acessarem esse link, vocês vão ter exatamente esses elementos aqui, certo? Se vocês eventualmente se atrasarem ou se perderem, podem pedir para eu parar e voltar, mas no geral vai ficar gravado também. Quando vocês entrarem nesse link aqui, vocês podem fazer duas coisas. Se vocês estiverem no computador, vocês podem fazer download da pasta inteira, porque vai ser mais simples, mais fácil. Então, é só vir aqui na setinha, fazer download, e vocês vão baixar uma pasta que tem tudo isso aqui. Como vocês vão provavelmente fazer no celular, eu sugiro que vocês abram imagem por imagem e vão baixando essas imagens. É só vir aqui nos 3 pontinhos e clicar fazer download, porque eu não sei como é no celular de vocês para tirar o zip de um arquivo. Então, baixaria um arquivo zipado, né, compactado. Então, para não ter esse problema, baixem individualmente todas as imagens. É só passar e baixar todas, e aí vocês não vão ter esse problema. Eu já tinha todas aqui, mas estou baixando só para vocês verem. E vamos lá, a gente está baixando todas, porque a gente vai importar lá no Scratch. Lembrando que eu estou fazendo aqui no ritmo mais rápido, entre aspas, mas é para vocês irem fazendo junto. Então, se vocês ainda estão numa etapa e eu já passei para a próxima, peçam para eu parar, que eu paro, certo? Enquanto vocês não falarem, eu vou entender que vocês estão conseguindo acompanhar. Então, tá. Aqui temos o nosso Scratch. E agora a gente vai colocar todas as imagens que a gente fez o download lá no nosso Scratch. Então, para isso, a gente vai criar um novo projeto. Então, podemos vir aqui em criar jogo. Criar, no caso, pode ser animação, jogo.
E aqui a gente pode botar o nome do jogo, que no caso é Flappy Bird. E aqui o nosso jogo já tem um nome, ele já tem, enfim, uma base, né? E aí a gente vai precisar importar todas as imagens que a gente baixou. Normalmente, quando a gente está trabalhando no Scratch, o que a gente fez com vocês foi a gente vinha aqui e selecionava um ator do próprio Scratch, né? Então, tem os bonecos, tem os animais, umas outras formas, mas hoje não é isso que a gente vai fazer. A gente ainda vem aqui em selecionar ator, mas a gente vem nessa última ou primeira opção, né? Depende da perspectiva, que é enviar ator. Então, nessa opção aqui, a gente vai selecionar aqueles atores que a gente vai estar utilizando. Nesse caso, o ator não é só o passarinho, porque a gente precisa botar uma programação. Para o passarinho, a gente precisa colocar uma programação. Para os canos e para esse nome aqui, né, que é pressione espaço, e para o botão não, né, para o ícone de start que vai ficar piscando. Então, a gente precisa selecionar todos eles. Vamos selecionar aqui. Deixa eu ver se eu consigo botar mais de um. Tá. Vou colocar esses 3, depois eu coloco esse start aqui. No passarinho, a gente só vai colocar um dos passarinhos, que é o Flappy Bird. O Flappy Bird 2 ele vai servir como fantasia, a gente vai adicionar já já. Então, vamos lá, a gente colocou esses 3 aqui. E vou colocar... Faltou esse aqui. Agora eu vou parar para compartilhar só a guia, agora que vocês não precisam mais ver. Pronto, a gente adicionou aqui os personagens, né, os atores, e a gente vai fazer a mesma coisa para o... Eita, eu compartilhei aqui, eu vou precisar usar de novo, peraí, gente. Erros técnicos. Mas é o tempo que vocês vão baixando aí também. Vocês estão vendo aqui? Não abriu a janela para vocês, né? Tá, não tá abrindo a janela para vocês, mas quando a gente clica aqui, abre tipo o local para a gente selecionar as imagens, né? Nesse caso, para cenário, eu vou fazer da mesma forma, né? Eu vou vir aqui em cenário. E, em vez de selecionar um cenário do próprio Scratch, eu vou vir em carregar cenário e eu vou selecionar o cenário fundo com chão. Ele tem esse nome. E aí o nosso cenário já foi aqui adicionado. A gente pode apagar esse cenário antigo, porque a gente não vai mais usar, só vai usar o cenário do fundo com o chão mesmo. Vamos voltar aqui para o código. E agora a gente pode clicar aqui no nosso personagem de passarinho e vir na parte de fantasias dele, porque a gente quer adicionar outra fantasia para simular aquele movimento, né, dele batendo as asinhas. Então, a gente vai vir aqui em fantasias, com o passarinho selecionado, e vai clicar em carregar fantasia. E aí, a gente seleciona o Flappy Bird 2. Pronto, aqui a gente tem o nosso passarinho com as nossas 2 fantasias já. Tem todos os elementos, né? Todos os atores que a gente precisa. E tem também já o nosso cenário. E aí, agora a gente vai fazer uma programação para cada um dos nossos elementos aqui na nossa tela. Antes disso, a gente precisa organizar o que está aqui, né? Então, vamos lá. Organizar o cenário primeiro, que deveria ter preenchido toda a tela. Deixa eu ver por que ele não foi. Deixa eu botar um outro aqui só de exemplo. Peraí, tá, pessoal? Erros aqui, erros técnicos. Selecionei aqui todo o meu cenário, né? Eu vim aqui na parte de cenários, eu selecionei o cenário e vim aqui na parte de cenários para poder ampliar esse cenário para que ele preencha toda a tela.
Porque vocês viram ali que ele não está preenchendo, né? Então, vocês podem fazer isso também e aumentar ele até ele preencher a tela toda. E aí vai ficar assim. Então, podem fazer isso aí para ele preencher a tela toda. Na parte dos personagens, a gente precisa organizar os tamanhos deles, porque eles estão gigantes aqui na nossa tela, né? Então, vamos lá. Vamos organizar primeiro o tamanho do nosso passarinho. Ele não é desse tamanho, então a gente vai botar aqui uma proporção de 40% para ele ficar bem menorzinho. E ele já vai ficar no tamanho ideal que a gente quer. Os nossos canos, a gente vai deixar na proporção que está aqui mesmo, porque ele já está no tamanho da nossa tela. Então, pode deixar aqui. Vamos ver o que mais. O nosso start, ele vai ficar alterando o tamanho dele. A gente vai começar ele com 40 também. Eu botei no cano, perdão, gente. Vamos botar aqui um 40 também aqui no start, porque ele vai ficar pulsando, mas isso a gente vai fazer daqui a pouco. Então, vamos deixar aqui, por enquanto, o start. Esse pressiona espaço. Ele também vai ficar com o tamanho de 100% aqui no meio. Esses canos vão sumir quando a gente colocar na programação, né? Mas vamos deixar eles organizados aqui por enquanto. E esse cano a gente pode deixar por aqui, mas ele também a gente não vai mudar o tamanho dele por enquanto, certo? Então, vamos lá começar a nossa programação. A gente pode começar, lembrando que nessa programação a gente vai fazer uma revisão de todos os conceitos que a gente já usou aqui no Scratch, mas a gente não vai usar nada muito novo, né? Então, é interessante que vocês já vão entendendo aí o que a gente vai fazer. Então, a gente pode começar com a programação vamos ver qual vou começar, do passarinho. Vamos começar com o passarinho. Lembrando que eu não vou fazer tão pausado porque é um jogo relativamente grande, mas se vocês tiverem dúvidas, podem me interromper. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é indicar aqui. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Indicar quando o nosso jogo vai começar. E assim como a gente tem feito no Scratch de uma forma geral, a gente vai iniciar o nosso jogo quando a bandeirinha verde for clicada. Certo? Então, quando a nossa bandeirinha verde for clicada, qual é o propósito do nosso Flappy Bird? Opa, eu cliquei no outro personagem. Lembrando que quando a gente clica aqui no personagem 2 vezes, a programação direciona para a tela de programação dele. Então, quando eu clicar na bandeira verde, o nosso jogo vai começar. E o objetivo do nosso jogo é fazer com que o nosso passarinho fique andando, né, entre aspas, quando eu apertar no meu botão de espaço. E se ele bater no bloquinho verde aqui, né, no cano verde, ele vai perder. Se ele passar pelo cano verde, ele vai obter um ponto. Então, vamos lá. Deixa eu só vir aqui. A gente vai utilizar um bloco de comando sempre. Por que a gente vai utilizar esse bloco de comando sempre? Porque o nosso passarinho vai ficar fazendo isso sempre, né? Então, basicamente, a gente vai fazer isso. E aqui dentro a gente vai colocar uma condicional. Então, ele vai ficar fazendo sempre, ele vai ficar mexendo aqui sempre. Mas se ele tocar nessa cor verde aqui, ou se ele tocar na cor marrom, que indica que ele caiu no chão, basicamente ele vai perder, certo? Então, a gente vai resetar o nosso jogo. Então, vamos colocar aqui um operador, lembrando que a gente trabalhou com operadores. Então, vamos colocar aqui que é um ou outro. Então, se isso acontecer ou se isso acontecer, ele perde. E aqui a gente vai colocar um sensor dentro de cada um. Então, se tocando na cor, aí aqui a cor, a gente pode selecionar a cor exata do nosso cano. Ou se tocando na cor do nosso chão, a gente pode selecionar aqui a cor exata do nosso chão, ele vai perder. Como a gente faz para o nosso jogo perder, né? A gente coloca um reset na nossa tela. Então, a gente pode vir aqui em Transmita reset.
certo? Então, aqui a gente vai resetar o nosso jogo e a gente vai botar uma espera para que ele comece novamente a funcionar. Então, vamos botar aqui, a gente pode botar uma espera maior, pode botar uma espera de 2 segundos, por exemplo. E aqui a gente já tem o bloquinho que controla quando o nosso passarinho vai bater no nosso... O que acontece quando ele perder, né? Quando ele bater ali ou quando ele bater no chão. Vamos lá, vamos para o próximo bloquinho. A gente vai adicionar outro controle aqui. Deixa eu só vir aqui para o lado. Lembrando que esse aqui já foi criado, então a gente não precisa mais ver ele. A gente vai adicionar outro controle aqui que, quando a bandeira verde começar, a gente vai transmitir aí esse reset, né? Para que ele seja iniciado. E, basicamente, esses dois blocos eles vão acontecer simultaneamente, mas a gente achou melhor deixar em 2 para ficar mais organizado. E ele vai ficar sempre trocando a fantasia dele. Então, a gente pode colocar um bloquinho sempre e ele vai ficar sempre indo para a próxima fantasia. Então, se ele está na fantasia 1, ele vai para a fantasia 2. Se ele está na fantasia 2, ele vai para a fantasia 1. Para que ele aparente, né, a ideia de movimento. Então, a gente pode colocar aqui que ele sempre vai para a próxima fantasia e a gente pode adicionar uma espera aí de 0,1 segundo para que ele faça isso e a gente consiga visualizar. Lembrando que no computador as coisas acontecem muito rápidas, então a gente não conseguiria ver se não tivesse essa espera. Aqui a gente já pode testar e vocês já podem ver que o passarinho está executando o movimento, batendo as asinhas. E isso se dá aqui por causa do fato da fantasia. Agora a gente vai programar o que acontece, né, para a gente fazer a movimentação desse nosso passarinho na tela. Na verdade, o que vai se movimentar, como não sei se vocês viram, mas é tipo o cenário vai meio que se movimentar. O nosso passarinho ele vai meio que ficar numa posição mais fixa, mas ele vai aparentar a ideia de movimento. Então, aqui a gente vai dizer que quando for recebida a mensagem de reset, ou seja, quando o nosso jogo for iniciado, aí a gente vai indicar aqui todas as ações que o nosso passarinho vai fazer. Então, o nosso passarinho, quando o nosso jogo for iniciado, ele vai sempre começar em uma mesma posição, porque, eventualmente, caso ele mude de posição, né, em algum momento, ele sempre precisa ser resetado para essa posição. Então, vamos colocar aqui, vá para, e a gente vai determinar a posição que a gente quer que ele inicie. Nesse caso, ele já está na posição quase correta, mas para a gente deixar aqui na posição certinha, é essa posição aqui, menos 171 no X e menos 39 no Y, e aí ele vai para a posição correta toda vez que ele receber esse reset. E aí a gente vai esperar até que a nossa tecla espaço seja pressionada. Então, vamos procurar aqui. Deixa eu só achar aqui. Esse bloquinho. Aqui é um bloco da categoria de controle. Então, a gente vai esperar até que a nossa tecla espaço seja pressionada para que o nosso jogo comece de fato a acontecer. Então, o passarinho ele não vai executar os movimentos até que a gente pressione a tecla espaço. Então, a gente pode vir aqui em sensores e a tecla espaço seja pressionada, né? Então, ele vai esperar até que essa tecla seja pressionada e quando isso acontecer, a gente vai adicionar outro bloco sempre. E nesse bloco sempre aqui, a gente vai, de fato, realizar o movimento do nosso passarinho. Então, a gente vai adicionar um valor, né, uma posição ao Y, ou seja, lembrando que no sistema de coordenadas o Y é a parte vertical, né, como está aqui. Deixa eu só ver se vocês mandaram alguma mensagem aqui no chat. Não, acho que está tranquilo. Então tá, vamos voltar para lá. Lembrando que o Y é a parte vertical, o X é a parte horizontal. Então, a gente vai ficar adicionando essa posição ao nosso Y, né, para o nosso passarinho dar a ideia de que ele está meio que voando e pulando, e, enfim, ele está fazendo o movimento que a gente deseja, né? Então, toda vez que a gente pressiona a tecla espaço, a gente vai dar um pulinho para esse nosso passarinho. Então, a gente vai adicionar um pouquinho de altura a ele. Então, deixa eu colocar aqui, a gente vai
adicionar. Opa, perdão. Deixa eu achar aqui. Tá. A gente vai precisar, nesse caso, criar uma variável. Vai ser a variável y, né, que é a variável de altura. E a gente vai adicionar um valor a essa nossa variável. Para criar uma variável, revisando isso também, a gente vem aqui em criar minha variável e a gente pode determinar um nome para ela. Nesse caso, vai ser a variável y, que vai ser a variável que representa a movimentação vertical do nosso passarinho. Então, a gente pode adicionar um valor a y. Esse valor que a gente vai adicionar vai ser o valor de menos 1,2. E aí, com isso aqui, a gente vai já ir conseguindo determinar o valor da nossa movimentação. Então, a gente está adicionando isso aqui a essa nossa variável. E o que a gente adicionar à nossa variável, a gente vai adicionar ao eixo y, de fato, do nosso jogo, né? Então, a gente vai guardando isso aqui numa variável para que o nosso computador entenda o quanto que a gente está fazendo o nosso passarinho subir ou descer, enfim. Então, agora a gente vai vir aqui na categoria de movimento. Deixa eu só achar os controles, tá, gente? Que a gente também se perde aqui para achar os controles. Os blocos, no caso. Na categoria de movimento, a gente vai adicionar a variável y ao nosso y do nosso Scratch. Então, a gente vai vir aqui em variáveis e a gente vai adicionar um y ao nosso eixo y para fazer esse movimento do nosso passarinho. Outra coisa que a gente precisa fazer é fazer com que o nosso passarinho aponte para uma direção. Para que a gente faz com que ele aponte para essa direção? Para a gente conseguir também simular essa ideia de movimento. Então, tudo isso que a gente está fazendo aqui com o nosso passarinho é fazer com que ele simule aquela ideia de movimento que ele vai para cima, para baixo, enfim, percorrendo aí os nossos canos. Então, a gente vai aqui adicionar um bloquinho, aponte para a direção. Eu acho que ela também tinha falado sobre isso. Lembrando que a direção, ele indica aqui, né? Ele mostra tipo um reloginho, então a direção 90 é a direção que a gente indica aqui pelo ângulo, né? No caso aqui, 90 graus seria apontando ele de forma reta para frente. Mas a gente vai apontar o nosso passarinho tanto para os nossos 90 graus, então a gente quer que o nosso passarinho ande para frente, mas a gente vai subtrair a variável y para que ele ande de acordo com o que foi pressionado aqui no nosso teclado. Então, a gente vai apagar esse nosso 90 e a gente vai colocar uma operação aqui que vai ser 90, que são os nossos 90 graus, menos o valor que a gente adicionou lá a y, certo? Então, aqui a gente já está quase finalizando a programação do nosso passarinho. O que a gente faz agora é impor uma condição. Então, a gente vai impor, lembrando que isso aqui está acontecendo sempre, e agora a gente vai impor a condição de o que acontece quando a nossa tecla espaço for pressionada. Isso aqui é uma condição genérica do que o passarinho precisa fazer. Então, a gente vai fazer o passarinho cair nessa etapa se a gente não pressionar a tecla espaço. Então, ele vai caindo, 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 ele vai apontando nessa direção. E agora, se a gente apertar, né, na tecla espaço, ele vai fazer com que o nosso passarinho suba e consiga executar o movimento de forma correta. Então, a gente pode adicionar aqui um bloco si e utilizar o sensor de tecla espaço, né? Se a tecla espaço for pressionada, então, o que ele vai fazer é, primeiro, ele vai tocar um som. A gente precisa adicionar esse som aqui. Deixa eu só ver se o som tem aqui. Tá, a gente tá sem o som do Flappy Bird aqui. Mas eu vou colocar um som genérico por enquanto, só porque eu não tô com ele baixado aqui. Eu não tenho o link para mandar para vocês fazerem um download desse som. Mas aí vocês podem colocar um som de passarinho aqui qualquer, só para ele ir executando esse som toda vez que a gente pressionar a tecla espaço. Mas se vocês quisessem inserir um som que foi obtido do computador de vocês, né? Ou, por exemplo, o som mesmo do Flappy Bird, era só baixar o som. Depois eu posso mandar para vocês o link para vocês baixarem e colocarem o som certinho.
Mas nesse caso aqui, para a gente não perder tempo, deixa eu ver aqui um passarinho. Vamos colocar esse som de passarinho aqui. Então, a gente vai colocar, para toda vez que a nossa tecla espaço, deixa eu editar aqui, for pressionada, a gente vai tocar o nosso som. E a gente vai mudar o Y para um valor, para que a gente consiga, no caso, mudar a variável Y, né? Para um valor para que a gente consiga aí fazer a movimentação do nosso passarinho. Então, a gente vai mudar a variável Y para 4. Então, com isso aqui, a gente vai meio que dar pulinhos com tamanho 4. Nosso passarinho vai dar esses micro pulinhos, né? Lembrando que aqui ele estava caindo, então ele estava caindo meio que a cada 1,2 a distância ele ia caindo, né? Enquanto esse loop aqui acontecia, o bloco sempre. Toda vez que a gente aperta na tecla espaço, ele vai dar esse pulinho com tamanho 4. Então, dessa forma, ele vai caindo e quando a gente aperta, ele dá esse pulinho. Certo? Então, basicamente, essa é a programação do nosso passarinho, revisando. Aqui a gente está definindo o movimento de queda dele e de quando ele sobe, quando a gente aperta a tecla espaço. A gente está definindo que ele sempre, assim que o jogo começa, ele sempre vai ficar trocando a fantasia para dar a aparência de que ele está se movimentando. E a gente também está definindo que se ele tocar na cor verde ou se ele tocar na cor marrom, a gente vai resetar o nosso jogo, né? A gente vai reiniciar, ele vai voltar para isso aqui. Certo? Então, agora vamos programar o nosso próximo elemento, que nesse caso aqui vai ser o nosso start. Nosso start ele é bem simples, ele vai ficar pulsando antes da gente começar a jogar o nosso joguinho. E quando a tecla espaço for pressionada, a gente vai fazer com que ele desapareça para ele não atrapalhar a nossa jogabilidade. Então, vamos lá. Quando a gente receber o reset, que no caso é aquela nossa mensagem lá dizendo que o nosso jogo começou, lembrando que a gente decidiu aqui que quando a bandeira verde for clicada, a gente tem esse reset. Então, aqui, quando a bandeira verde for clicada, a gente, consequentemente, vai receber o reset. A gente não precisa colocar a bandeirinha verde aqui, certo? Não sei se ficou claro. Hoje minha câmera piscou, não sei o que aconteceu. Sibeli perguntou se podia abaixar a tela para ver a programação completa. Deixa eu diminuir aqui, Sibeli. Dá para você ver? Ó, essa é a programação completa do passarinho. Se quiser tirar um print aí para ficar mais tranquilo, para não ter que ver o vídeo todo depois, eu vou deixar aqui para vocês tirarem. Veja aí se dá certo. Deu sim, obrigada. Pronto. Então, lá, recapitulando, né, a gente não vai colocar a bandeirinha verde porque a gente já vai ter esse reset toda vez que a bandeirinha verde for clicada. Então, quando a gente tiver esse reset, a gente vai primeiro mostrar o nosso elemento, né, que nesse caso aqui é o nosso símbolo de start. Porque a gente precisa definir que ele vai ser mostrado. Porque quando a gente começar a jogar, ele vai desaparecer. E se a gente não mandar ele aparecer de novo, ele não vai aparecer nunca mais. Então, a gente vai primeiro mostrar. E, em seguida, a gente vai utilizar o bloco sempre para fazer com que ele fique mudando o tamanho dele. Certo? Então, a gente vai ficar alterando esse tamanho dele para que ele dê aquela sensação de estar diminuindo e aumentando. Se a gente só colocasse, tipo, que ele começa com o tamanho 40, por exemplo, e ele diminui para o tamanho 30 e vai de 30 a 40, ele não ia dar essa sensação de que está crescendo e diminuindo. Ele só ia meio que piscar grande, pequeno, e não é isso que a gente quer que aconteça. Então, para isso, a gente vai primeiro começar definindo o tamanho dele como 35%. Então, vocês podem vir aqui no bloco de aparência e a gente vai definir que ele começa como 35%, porque isso é um padrão da tela do Flappy Bird, mas poderia começar com qualquer outro valor aqui. Mas para começar igualzinho ao jogo original, a gente vai definir esses valores. E aí, a gente vai fazer alguns blocos de repetição, né? Então, a gente vai repetir 10 vezes que ele cresce uma certa quantidade e vai repetir 10 vezes que ele diminui, para ele ficar dando aquela sensação de que está crescendo e que está diminuindo. Então, vamos lá, a gente vai vir aqui em blocos, né, de repetição. Aqui a gente vai estar utilizando o nosso laço de repetição, que a Lei falou para vocês. Então, a gente vai estar repetindo 10 vezes e a gente vai fazer isso 2 vezes. Vou fazer a primeira vez, depois a gente repete para a segunda. Então, no bloco de aparência, a gente vai estar mudando no tamanho. Então, a gente vai mudar esse tamanho aos pouquinhos. Então, ele começa em 35 e ele vai aumentando 10 vezes esse 1. Então, ele vai chegar até 45. Então, ele vai aí aumentando esse tamanho.
E a gente quer que essa mudança aconteça com a microespera para ela não ser tão rápida também. Mas essa espera vai ser muito pequena, vai ser uma espera de 0,0001 segundo. Porque para vocês terem uma noção, o computador é mais rápido que isso. Então ia ficar muito rápido se a gente não adicionasse essa espera. E a mesma coisa a gente vai fazer. Isso aqui, o nosso bloco está aumentando, né? A gente está adicionando 1 ao tamanho. E agora a gente vai fazer o nosso tamanho diminuir para dar aquele efeito de... que está diminuindo mesmo, né? Que ele está diminuindo e aumentando. Então, aqui a gente vai adicionar agora -1. E no bloco de espera, no bloco de espera, a gente vai também esperar 0,0001 segundo. Então, isso aqui ele vai estar crescendo e diminuindo toda vez que a gente iniciar o nosso programa. Certo? Então, só para vocês verem aqui como está, ele já ficou pulsando, certo? E o nosso passarinho está se mexendo. Quando apertar a tecla espaço, o nosso passarinho se mexe. Esse som é mais irritante que o outro, mas tudo bem. E aí o nosso passarinho volta para a posição inicial para ele começar, e enfim. A gente ainda não mandou o nosso start desaparecer, então, por enquanto, ele continua aí para sempre. E agora o que a gente precisa determinar é que, quando a nossa tecla espaço for pressionada, que no caso é quando o nosso passarinho vai começar a jogar, esse start precisa desaparecer. Então, a gente bota aqui que quando a tecla espaço for pressionada, a gente simplesmente esconde o nosso start. Na programação do passarinho, só para a gente não ficar louco ouvindo esse som, eu vou tirar o som, mas é só por enquanto, tá? Vocês podem deixar com som, porque o jogo correto ele tem o som, mas por enquanto eu vou deixar sem o som, só para a gente conseguir ir testando aqui pacientemente e tal. E aí vocês podem ver que o jogo começou, o passarinho ele ainda não cai e sobe, porque isso só vai acontecer quando eu, de fato, mexer na minha tecla espaço e meu start está pulsando. Quando eu clicar na tecla espaço, o passarinho vai começar a cair, né, e subir quando eu apertar, e o start vai desaparecer. Isso indica que meu passarinho está aí pronto para jogar. E aí, quando reseta, né, quando o passarinho perde o start, aparece de novo. Então tá, a programação do nosso elemento, né, de start era só essa. Então, se vocês quiserem tirar um print aí, também fiquem à vontade para tirar para depois reproduzir, ou caso vocês estejam reproduzindo agora também. Vou dar aqui uns 10 segundos para a gente ir para o próximo elemento. Ver se vocês têm alguma dúvida. Por enquanto, não tem. Então, vamos lá para o nosso próximo elemento. O próximo elemento é o elemento mais fácil de todos, que é o elemento pressiona espaço. Basicamente, o que esse elemento vai fazer é, quando o reset aparecer na nossa tela, né? Então, quando a gente receber reset, lembrando que o reset é dado toda vez que a gente aperta na bandeirinha verde, porque a gente programou isso no nosso passarinho. Então, quando a gente receber um reset, a gente vai mostrar esse nosso elemento, e quando a nossa tecla espaço for pressionada, a gente vai fazer o nosso elemento desaparecer. Ele não é um elemento que faz nada, ele não pulsa, ele não pisca, ele não se move. Ele literalmente só aparece aí para indicar para o usuário que ele precisa pressionar a tecla espaço para começar o joguinho, né, depois que ele apertou a bandeira verde. E quando o jogador começa a mexer no passarinho, isso tem que desaparecer para o nosso joguinho ficar mais dinâmico. Então, vamos lá começar. Ele fica aqui na tela normal, então, tipo, a gente pode posicionar ele na posição que a gente achar melhor para começar. Vou deixar aqui embaixo do start mesmo. E quando eu pressionar a minha tecla espaço, tanto start quanto pressiona espaço vão sumir. E aí, assim, a gente já tem algo mais parecido com o que a gente quer no nosso jogo original. Agora a gente vai partir para a programação do nosso cano. Então, gente, eu tô com rinite desde semana passada. Tá complicado. Então, vamos lá. A gente precisa, nesse caso aqui, criar uma variável para guardar as nossas pontuações. Então, a gente pode vir aqui e criar uma variável chamada pontuação. A gente precisa disso porque é essa variável que vai aparecer aqui na nossa tela. A gente pode clicar nessa variável y, por exemplo,
Peraí, deixa eu achar. Pode clicar nessa variável y com o botão esquerdo do nosso mouse e dizer para esconder ela, porque a gente não quer que ela apareça no nosso jogo. E a gente vai deixar aqui só a nossa variável de pontuação. Aí vocês podem deixar assim, vocês podem deixar assim, para já começar com a pontuação, ou a gente pode deixar ela no padrão, que é esse aqui mesmo, e a gente pode colocar aqui, tipo, letras grandes, enfim, a mesma coisa que eu mostrei para vocês. Eu vou deixar no normal mesmo. E aí, agora a gente vai programar o nosso cano, esses canos duplos aqui. Então, vocês selecionam esse cano e a gente vai trabalhar com a nossa variável. Então, toda vez que a gente receber o reset, né, ou seja, toda vez que a gente começar o nosso programa, como a gente já fez em todos os elementos, a gente vai começar a trabalhar com o nosso cano. Então, a gente vai, primeiro... Alguém abriu o microfone? Alguém tem alguma dúvida? Pode falar. Tá, vou continuar, mas se tiverem, podem falar. A gente vai mudar a posição do nosso... Mudar a pontuação, perdão, para 0. Então, a gente precisa aqui dizer que toda vez que a gente receber um reset, né, que o nosso jogo começar, a nossa pontuação precisa ser zerada para que a gente consiga pontuar o que o nosso novo jogador está conseguindo fazer. A gente vai fazer com que o nosso... Quando recebe um reset, né, esse nosso cano ele vai sumir, porque ele não vai aparecer na tela, né? O que vai aparecer na tela vai ser só o start, pressiona espaço e o passarinho. Então, a gente vai mandar ele se esconder. E aí, vocês podem ver aqui já que quando eu pressiono aqui, ele some. E ele já não fica mais aquela coisa feia aqui na nossa tela. E a gente vai esperar até que a tecla espaço seja pressionada. Então, a gente pode vir aqui em controle, selecionar o bloquinho, espere até que. E a gente coloca a nossa tecla espaço seja pressionada. E a partir do momento que a nossa tecla espaço for pressionada, ele vai aparecer. Então, a gente vem aqui e mostra ele. Então, estava desaparecido aqui, eu apertei a tecla espaço e ele apareceu, certo? Nosso passarinho morreu, mas enfim. Ele apareceu, pelo menos, muito rápido, mas apareceu. Então, a partir disso aqui, a gente vai determinar com que o nosso cano se mova. Porque lembrando que não é o nosso passarinho que vai se mover para frente, é o nosso cano que vai se mover para trás para dar esse aspecto de movimento, certo? Então, deixa eu só ver aqui. Então, vamos lá. A gente vai adicionar um bloco sempre, para que o nosso cano fique sempre executando esses movimentos que a gente quer. E a gente vai adicionar uma posição para esse nosso cano. O nosso cano ele vai sempre aparecer na altura, na largura determinada, né? Então, ele sempre vai aparecer no mesmo lugar. Mas ele vai aparecer numa altura aleatória, para que faça a dificuldade do jogo, né? Então, ele começa a aparecer num canto, ele vai deslizando, né? Mas a altura que ele vai aparecer é aleatória para que tenha aí uma dificuldade, para que o jogador não decore todas as vezes onde o cano vai aparecer. Então, a gente vai determinar aqui em movimento que lembrando que a gente está no bloco sempre, né? Então, ele vai repetir isso até que o jogador perca. Então, toda vez que ele receber reset, isso vai acontecer. Então, ele vai ficar sempre colocando o X para a posição 240. Então, ele vai começar sempre nessa mesma posição. E o Y, a gente vai mandar ele ir para uma posição aleatória. Então, a gente vai vir aqui em operadores e vai dizer que ele pode ir para qualquer posição aleatória de Y entre menos 45 e 45. Então, isso, 40, perdão. Por padrão do jogo, esses valores, tá? De posição. Então, ele vai fazer aí aleatoriamente o nosso bonequinho aparecer ou desaparecer em determinada posição. E aí, a gente vai fazer isso aqui, né? Até que a posição X seja menor que 200. Ou seja, ele vai fazer o nosso bloquinho, né? Nossos canos deslizarem até chegar na posição menos 200. Então, a gente vai ficar repetindo algo, que no caso vai ser, a gente vai ficar andando os nossos canos até que ele chegue na posição menos 200. Então, a gente pode colocar aqui o bloco, né? Outro bloco de repetição. Vocês estão vendo que a gente usa muitos blocos de repetição. Então, a gente vai repetir até que a gente pode pegar um bloquinho de operador aqui
Para determinar aqui, a nossa posição vai ser menor que 200. E a gente pode colocar aqui, deixa eu só achar onde tem a posição, provavelmente movimento. Isso, até que a nossa posição X seja menor que menos 200, perdão, não é 200, é menos 200. Então, até ele chegar nessa posição aqui, ele vai repetir uma subtração na posição de X. Então, ele vai aqui ficar adicionando menos 5 a X. Esse bloco aqui quer dizer, novamente, que o nosso cano vai ficar se arrastando até ele chegar na posição menos 200, que é mais ou menos aqui. E para ele ir se arrastando, a gente precisa ir diminuindo o valor dele. Então, ele começa com 240 e vai diminuindo. Menos 5, menos 5, menos 5, menos 5. Então, vai fazer o nosso cano se arrastar. Certo? Se ele conseguiu chegar até aqui o final, quer dizer que o nosso passarinho conseguiu passar desse cano e, consequentemente, a gente pode adicionar um ponto à nossa variável de... Deixa eu pausar aqui. De pontuação, certo? Então, essa é a programação aí dos nossos canos. E, por fim, a gente vai programar esse nosso segundo cano aqui. Então, esse cano aqui, ele também vai ser escondido. Quando a gente começa, a gente já está finalizando. Então, vamos lá. Deixa eu só... Quando a gente der um reset na nossa tela, esse nosso cano vai ser escondido. Então, aquela mesma coisa. E ele vai ser mostrado quando a nossa tecla espaço for pressionada. Então, vamos lá. A gente espera até que a nossa tecla espaço seja pressionada para fazer com que ele apareça. E nesse cano aqui, a gente vai determinar uma posição, vai ser uma programação bem semelhante àquilo que a gente acabou de fazer. A diferença é que nesse aqui a gente vai determinar uma posição fixa para o Y. Então, se vocês quisessem, vocês podiam até quase copiar esse aqui, né? A gente ia tirar as partes de pontuação, mas no geral ia ser bem semelhante a esse bloco aqui. Então, vamos fazer a mesma coisa aqui para esse outro cano. Lembrando que ele também começa com tamanho 100 e com a direção 90, né? E aí a gente vai determinar a posição dele. Então, a gente vai fazer com que, da mesma forma do anterior, a gente coloca um bloquinho, sempre, né? Para ele sempre ficar repetindo isso. E a gente determina aí as posições dele, que o X, nesse caso aqui, vai ser uma posição fixa sempre. Então, o X vai ser sempre 240 e o Y vai ser sempre 100. E a gente vai repetir até que a posição de X seja menor que menos 200. Então, novamente, só repetindo o que eu acabei de fazer lá. Até que a posição de X seja menos 200. A gente vai adicionar menos 5 à variável X. Então, agora a gente já tem todos os nossos elementos, né, programados. Então, a gente tem aqui o cano 2, a gente tem aqui os canos normais. Vamos só conferir aqui, estou só conferindo com vocês. Temos o nosso nome, o nosso passarinho, que também tem uma fantasia, né, para ficar movimentando ele. E o nosso start. Então, aqui a gente já tem o nosso jogo todo pronto. E agora a gente pode ver se ele deu certo, né? Esperamos que sim, vamos ver. Nesse caso aqui, o nosso cano e os nossos canos, eles estão obtendo um tamanho muito pequeno. Então, a gente vai aumentar eles um pouquinho aqui na tela para que o nosso passarinho consiga passar, né? Porque vocês estão vendo que tá dando um espaço muito pequeno. Então, vamos tentar corrigir isso aqui, porque senão o nosso passarinho não vai passar. Deixa eu só ver aqui o que eu fiz de errado para ele não funcionar. Esse nosso cano superior, ele funciona como a base, né? A parte de cima, para o nosso passarinho passar, enquanto o inferior, que faz
essa movimentação, né? Mas não deveria estar assim. Peraí, deixa eu só testar aqui para a gente ver. Deixa eu tentar eliminar esse cano aqui para ver o que aconteceria. Erros técnicos. Aí vocês podem eliminar a programação desse segundo cano. A gente tinha feito o programa antes com ele, mas acho que não é necessário. Vocês vão ver que aqui ele já está mudando as posições do nosso cano e já está mudando certinho, certo? Então, podem eliminar aquela programação daquele cano maior, que no caso ela não vai ser muito útil não para o nosso programa. Então, podem deixar assim, e aqui vocês estão vendo que o jogo já está funcionando, né? Ele já está aparecendo. Nosso cano, para a gente passar, os canos estão andando corretamente, como a gente quer, né? Eles se movimentam. E se eu mexo aqui na minha tecla espaço, o meu passarinho ele vai subindo. Se eu solto, ele desce. Se eu toco no verde, ele reseta, né? Eu mandei esperar 2 segundos para resetar, mas essa espera poderia ser menor. Ó, ele espera 2 segundos e reseta. Se bater no verde, também reseta. Então, ele fica executando isso e, basicamente, a gente tem o nosso joguinho finalizado. Certo? Então, temos aqui a construção do nosso Flappy Bird, certo? E aí, vocês conseguiram acompanhar? Gostaram? Vão aí replicar no celular de vocês? Falem aí. Podem falar. Eu tava com o áudio desligado, o microfone não, o som. Então, se vocês falaram, eu não ouvi. Vocês podem repetir, tá? Não sei se a Severina falou, ela tinha levantado a mão. Mas, enfim. Uma coisa que a gente pode fazer aqui é que, não sei se vocês estão vendo, mas o nosso passarinho, ele tá sempre ficando na diagonal, porque ele caiu nessa posição. Então, a gente pode definir qual é a direção dele para que ele sempre fique retinho quando começa. Então, aqui nessa parte do... Deixa eu parar aqui. No nosso reset, a gente pode apontar o nosso passarinho. Pode colocar aqui, ó, depois do reset, quando a gente clicar na bandeirinha verde. Na verdade, vamos botar aqui embaixo para ficar mais certo. Peraí. Nesse bloquinho aqui, ele não vai sempre para essa posição. Além dele ir para essa posição, vamos apontar ele para a direção 90. Porque ele vai começar sempre retinho para não ficar feio assim, né? Porque tá feio. E aí, vamos lá para ficar mais bonitinho. Aí, assim, ele começa retinho, independente da posição que ele caia. Ó, ele começa assim, fica mais bonitinho, fica aí mais legal. E aí, vocês podem ajustar aqui na posição que vocês acharem mais legal. Certo? Então, esse foi o joguinho da aula de hoje. Eu não sei se vocês foram fazendo aí, né? Porque eu acho que vocês todas acompanham a aula do celular e fazem no Scratch do celular. Mas eu peço que vocês tentem e que vocês mandem lá no WhatsApp o que vocês conseguiram fazer. Então, basicamente, vocês vão replicar esses bloquinhos aqui que eu fiz para vocês. Eu vou deixar um tempinho aqui na programação de cada um para que vocês possam tirar print. Deixa eu dar um zoom aqui. Então, esse aqui é o start, então podem tirar print aí do start para vocês replicarem. Espera aqui uns segundinhos. Essa é a programação do passarinho. Lembrando que a gente adiciona o passarinho aqui e adiciona a outra fantasia dele lá em fantasias, então tirem print aí dessa parte. Lembrando que a gente adiciona aqui em fantasia, a gente adiciona o Flappy Bird normal em personagem e em fantasia a gente vem aqui e faz o upload daquela outra imagem que é Flappy Bird 2.
O Pressiona Espaço, a programação é bem simples, são só esses 2 blocos aqui, então podem tirar print aí. E os nossos canos têm essa programação aqui. Lembrando que a gente adiciona todos esses personagens, estão nessa pasta que eu mandei para vocês, mas eu vou mandar de novo lá no WhatsApp. E a gente adiciona o cenário também. O cenário que a gente adiciona é o cenário com chão. Tem um cenário sem chão lá, mas a gente adiciona o cenário com chão. E aqui a gente pode clicar no cenário, em cima dele. E em cenários a gente aumentou ele aqui. A gente selecionou tudo. Se vocês tentarem aumentar um elemento, vai dar errado. Tem que selecionar tudo e aumentar para que ele fique no tamanho certo, tá? Então, basicamente, o Flapbird é feito assim. É longo, né? Porque a gente faz em uma aula, são muitos personagens para programar. Mas se vocês pararem para ver, não é difícil. A gente não fez nada diferente do que vocês já tinham executado em outras aulas aí aqui nas nossas oficinas. Então, acaba que a gente usa basicamente os mesmos comandos para criar um jogo que virou uma febre, assim, que foi super vendido. Na verdade, ele era gratuito, né? Mas, enfim. Quando um programador cria um jogo, ele vende, tipo, ele coloca publicidade no jogo dele para ele ganhar dinheiro, então ele está ganhando dinheiro com isso. E um jogo super simples de fazer, que todo mundo consegue, e que agora vocês conseguem também. Certo? Então, de Scratch, era isso hoje, essa revisão. E agora, como a gente sabe que vocês gostam, a gente vai fazer um Kahoot. Então, temos 3 meninas aqui, Cibele, Severina e Larissa. Então, entrem aí para a gente fazer o nosso Kahoot. Deixa eu mandar o site, acho que é kahoot.it. Vocês lembram, né, como é o Kahoot? Vocês vão entrar nesse site aqui, que eu vou mandar aí no chat. E vão colocar o número que vai aparecer aqui na tela. Então, vocês vão colocar isso aí, 1695843. E aí, coloquem os nomes de vocês. Eu vou esperar aqui para vocês 3 entrarem. Se tiverem dificuldade, podem me falar. É legal que todas vocês joguem, mas é bem facinho esse Kahoot. Então, não tenham medo aí das perguntas, que tá bem facinho. São conceitos bem basiquinhos mesmo. Então, podem entrar aí e colocar seus nomes. Vocês estão conseguindo acessar? Me confirmem aí para eu saber, né? Se vocês estão tentando. Hunter entrou, Hunter é Cibele, já sabemos. Falta aí Letícia, Larissa, entrou já, falta só a Severina. Tá conseguindo entrar, Severina? Deixa eu parar de compartilhar a tela e compartilhar só aqui, para ficar maior. Pronto, vamos esperar aí mais uns minutinhos, Severina entrar, para a gente começar. E aí, Severina, você tá me ouvindo? Se tiver, dá um oi aqui, só de estar tentando entrar ou se não quer jogar, para a gente poder dar continuidade aqui. Tá aí. Tá, vai entrar no Kahoot? Vou tentar. Tá, tenta aí. É só entrar nesse link que eu mandei e colocar esse número. Larissa caiu, vamos esperar ela voltar também. Entrem aí, coloquem esse número e coloquem o nome de vocês. Não sei se a conexão da Larissa caiu, mas vamos aguardar aí uns 5 minutinhos no máximo para a gente começar.
Larissa, sua conexão caiu? Foi que você saiu do Kahoot? Pode falar no chat qualquer coisa. Certo, mas aí a gente... Deixa eu te enviar de novo. Vou enviar o link e o número. Pronto. Esperar mais 2 minutinhos vocês entrarem para a gente começar. Alice entrou, vamos ver se a Evelina entra. A Larissa está muito empolgada para jogar com 2 jogadores. Eu amei. Pronto, Severina entrou aqui, preta, vamos lá. Iniciar, lembrando que vocês veem a pergunta aqui na minha tela e vocês respondem com a cor correspondente do celular de vocês. Como eu sei que a pergunta às vezes fica um pouco pequena, eu vou ler também, tá? E aí vocês respondem aí. Vamos lá, revisão de Scratch. Preparadas? Vamos lá. O que é um laço de repetição? É uma estrutura para verificar se uma condição é verdadeira ou falsa. É uma estrutura que duplica um conjunto de instruções. É uma estrutura que repete uma sequência de instruções. Ou é uma estrutura para indicar quando um conjunto de instruções deve começar. Lembrando que a primeira que eu li, né? É uma estrutura para verificar se uma condição é verdadeira ou falsa é a vermelha. A azul é uma estrutura que duplica um conjunto de instruções. A amarela é uma estrutura que repete uma sequência de instruções. Ou verde é uma estrutura que indica quando o conjunto de instruções deve começar. Só clicar na corzinha correspondente aí no celular de vocês. Temos 8 segundos. Vamos lá, meninas. Uma de vocês acertou, uma errou e uma não respondeu. Parabéns para quem acertou. Laço de repetição é basicamente uma estrutura que repete instruções. Então, tá aí já no próprio nome. Bem simples. Então, fixem isso aí na cabeça de vocês quando vocês precisarem, né? Se alguém perguntar o que é um laço de repetição, o que é um loop, é uma estrutura que faz aí ficar repetindo. Então, o nosso bloco sempre, o nosso bloco repete até que, então eles ficam sempre repetindo. Por isso se chama laço de repetição. Então, parabéns aí, meninas. Vamos lá para o próximo. O bloco repita tantas vezes. Permite que as ações dentro dele sejam realizadas uma quantidade de vezes determinada. Então, se eu coloco repita 10 vezes, as ações dentro desse bloco vão ser realizadas uma quantidade determinada de vezes. Isso é verdadeiro ou falso? As duas acertaram, né? Tipo, era bem simples, já tem dizendo no próprio enunciado a verdade, né? A gente determina quantas vezes ele vai repetir. Então, no Flappy Bird, por exemplo, a gente botou para repetir 10 vezes que o nosso start ficava aumentando e diminuindo. Então, parabéns para vocês duas que acertaram. Eu acho que Larissa talvez tenha caído, porque o jogo já contabilizou antes mesmo dela responder. Mas vamos lá, continuar. Qual dessas estruturas permite que o bloco encaixado dentro do comando se repita... repita, tá, gente? Tá errado aqui. Indefinidamente até fechar o programa. Então, o que a gente precisa fazer para que o nosso bloco fique se repetindo assim, indefinidamente até que a gente feche o nosso programa? É o bloco se, o bloco sempre, o bloco repita até que, ou o bloco repita. Que faz essa repetição indefinida, né? Eu quase dei um spoiler para vocês, eu quase dei a resposta. Mas coloquem aí. Acho que agora a de Larissa voltou. Agora tá esperando já.
Uma de vocês acertou o bloco sempre. O bloco repita até que também vai ficar fazendo, vocês não estão erradas, porque ele também vai ficar fazendo um laço de repetição indefinido. Só que não é até a gente fechar o programa. Ele vai fazer isso até que a gente execute uma condição. Então, ele vai ficar repetindo para sempre até que eu pressione a tecla espaço, por exemplo. Ou até que eu toque no meu passarinho. Então, ele vai ficar repetindo indefinidamente até que uma coisa aconteça. Já o bloco sempre, ele acontece indefinidamente para sempre mesmo, até a gente fechar o programa, se a gente deixar só o bloco sempre, certo? Então, vamos lá para a próxima. Essa é verdadeiro ou falso? Em programação, não é permitido que um bloco de repetição seja colocado dentro do outro. Então, isso é verdadeiro ou falso? Triste, Larissa. Eu entendo, às vezes a gente quer fazer uma coisa e a internet buga, né? Mas tenta aí, tenta continuar. A gente colocou muito tempo por resposta, é 1 minuto, então talvez dê certo. Mas se não der também, tudo bem. Já achei que Sibeli não conseguiu responder de novo. Mas tanto Severina quanto Sibeli acertaram. Parabéns, meninas. É isso aí. A gente pode sim colocar um bloco de repetição dentro do outro. A gente faz isso o tempo todo quando a gente está mexendo. Tanto no Scratch quanto com qualquer outra programação. Então vamos lá para a quarta. No Scratch é permitido adicionar personagens externos à plataforma, então que não são da plataforma. Isso é verdadeiro ou falso? A gente vai ter que esperar, né? Porque é padrão aqui do jogo. Se a gente pular, vai ignorar essa pergunta, mas eu acho que Larissa não tá conseguindo jogar, mas a gente espera. E vocês duas acertaram, as duas estão arrasando. E sim, é permitido adicionar personagens externos. Inclusive, a gente fez isso no nosso Flapboard, né? Então, parabéns para vocês duas. E vamos para a última pergunta. Em que blocos a gente pode encontrar as condições de paradas para o loop do bloco repita até aqui? Que era para, tá? Onde a gente pode encontrar essas condições de parada? São nos sensores e operadores, nos operadores e na aparência, no movimento e na aparência, ou nos sensores e movimento. Quais são os dois blocos que a gente pode encontrar? Esse eu esqueci de colocar o tempo maior. Perdão, gente, vocês não conseguiram responder porque eu não consegui colocar. Eu esqueci de colocar o tempo maior nesse. Mas eu sei que foi rápido, mas basicamente são nos sensores e nos operadores. Então, erro meu não ter colocado 1 minuto de tempo. Mas são nesses bloquinhos que a gente consegue pegar, por exemplo, um sensor. Então, ele vai repetir até que eu pressione a tecla espaço, isso é um sensor. Vai repetir até que eu toque no personagem, isso é outro sensor. Ou, no caso do Flappy Bird, vai repetir até que o passarinho toque na cor verde. Então, isso é outro sensor. E os operadores também são possíveis. Então, ele pode repetir, por exemplo, até que a minha variável y chegue ao valor 5. Ele pode repetir até que nossa posição x chegue em menos de 200, como a gente colocou no Flappy Bird. Então, são esses dois os principais, as duas principais categorias de blocos para a gente determinar como condição de parada do nosso repita até aqui. E vamos aí para o nosso pódio.
Larissa ficou em terceiro, estamos jogando em 3, mas a coitada não conseguiu jogar. Parabéns, Severina aí acertou 3 de 6 e Sibeli acertou 5. Lembrando que a última não conta, então Sibeli acertou 5 de 5 e Severina acertou 3 de 5. Então, parabéns, vocês arrasaram. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ir mandando aí para mim no chat. Agora, como última atividade de hoje, né, lembrando que essa é a nossa última oficina antes do recesso, mas a gente vai voltar em julho, então não desanimem e continuem participando. Lembrando também que a gente quer trazer vocês para aqui para João Pessoa, então só reforçando isso para vocês não desistirem de participar, né? Porque quem desistir de participar, infelizmente, não tem como vir para conhecer. E lembrando que a gente também vai estar disponível lá as férias inteiras, né? Esse recesso todo a gente vai estar lá no WhatsApp. Então, vocês podem estar aí perguntando para a gente o que vocês tiverem dúvida. Então, se vocês tiverem dúvida em qualquer tópico, em qualquer ponto, vocês podem perguntar lá durante todo esse mês que a gente vai estar disponível para ajudar vocês. E também, se vocês quiserem estar aí construindo novos joguinhos no Scratch, precisarem de uma ajuda, quiserem uma ideia, vocês também podem chamar a gente, tá? A gente não tá de férias. É meio que umas férias, assim, um recesso para vocês, mas a gente vai continuar trabalhando, então não hesitem em procurar a gente. E aí, agora, como última atividade, né, da oficina de hoje, consequentemente, das nossas oficinas antes do recesso, a Lei vai explicar para vocês um joguinho para vocês jogarem agora, para vocês reforçarem ainda mais essa questão de laços de repetição. Então, pode mostrar. Lembrando que não saiam, que a gente ainda vai passar o registro de sentimentos e a presença, tá? Apesar da gente saber quem está presente, mas é legal vocês escreverem lá para registrar. Então, não saiam ainda. Eu vou mandar aqui no chat o link do joguinho, mas eu vou espelhar aqui minha tela para jogar o primeiro nível com vocês. E provavelmente não vai dar tempo de terminar, zerar o joguinho aqui na oficina, mas aí a gente já dá uma visãozinha. Tem um joguinho que é muito famoso e vocês pegaram a época que ele estava em alta. Ele continua, né? Nunca deixou de estar. Mas é o Minecraft, né? Então, quando vocês entram no link que eu mandei, aparece logo nesse videozinho aqui. Ale, licença, rapidinho. Sibeli disse que não dá para ver as duas telas. Mas não tem problema, vocês podem ver aqui ela jogando a primeira fase. E depois vocês acessam e jogam a fase. Tipo, vocês podem jogar, repetir essa primeira fase e vocês jogam as demais. Certo? Então, primeiro olhem aqui, prestem atenção e depois vocês acessam o link e jogam lá. Então, aqui, quando vocês acessam o link, aparece esse vídeo, né? Que é a introduçãozinha ao Minecraft, que é o joguinho. E aí, eu não vou colocar aqui para assistir com vocês, mas vocês assistem quando forem jogar. E aí, em cada nível, no início de cada nível, ele tem um videozinho desse. Pronto, aí ele aparece aqui inicialmente em inglês, né? Ele fala que a galinha está congelada. Você tem que movimentar ela, né? E você tem que fazer isso com blocos, que nem a gente faz no Scratch. Eu vou mudar aqui o idioma para português. Bem aqui embaixo, está em inglês. É só vir aqui na setinha e selecionar português brasileiro. Português brasileiro. E aí ele vai atualizar quando estiver pronto. Mas aqui, basicamente, o que a gente tem que fazer, né? Ele fala que a galinha tá parada e ele quer que a gente mova ela, né? Que a gente mova e faça ela girar. Ele tá recarregando aqui, que eu mudei o idioma. Esperar só um pouquinho, que minha internet tá bem ruim também. Pronto, aí mudou o idioma. A galinha tá congelada, né? Coloque bloquinhos de mover e virar no espaço ao invocar para movê-la. Esse ao invocar é esse bloquinho verde aqui que já tá aqui. A gente seleciona aqui OK. E é basicamente a mesma
Mesma programação do Scratch, né? A gente arrasta o bloquinho ali para dentro. Então, ao invocar a galinha, né? Ao ela aparecer aqui na tela, a gente pode colocar aqui avance para ela andar para frente. A gente pode colocar virar à esquerda e tocar o som do piado. Então ela anda, ela vira e ela pia. Os bloquinhos agora estão na ordem, né? Eu encaixei eles na ordem aqui, mas vocês poderiam trocar. E aí eu coloquei os bloquinhos aqui dentro, eu vou apertar executar, né? Ela andou, virou e piou. E ele fala que eu completei o meu primeiro quebra-cabeça, né? Minha primeira programaçãozinha. Eu posso jogar novamente ou eu posso continuar. Apertando continuar, ele vai abrir um outro videozinho daquele, que é uma introduçãozinha a alguma teoriazinha de programação, né? Então, aqui ele vai falar um pouquinho sobre laços de repetição, que nem a gente comentou hoje na aula, a gente fez essa revisãozinha sobre laços de repetição, né? Então, sempre, repita até que, e etc. Então, é legal vocês verem esse videozinho aqui, para ter uma base legal. E aqui ele tem uma nova tarefa para vocês fazerem. A partir daqui eu não vou mais fazer, né? Porque tem alguns níveis a mais para vocês jogarem. Mas basicamente você tem que fazer o que está aqui no enunciado, apertar OK, começar a montar os bloquinhos e apertar executar para ver se você completou a tarefa ou não. E aí é basicamente isso. Acho que a gente tem 9 níveis, se eu não me engano. E aí, quando vocês acabarem, vocês podem avisar aqui pra gente. Eu acredito que não vai dar tempo, na verdade. Então, vocês terminam de jogar aí depois da oficina. Ou então quando tiverem um tempinho livre. Depois avisem pra gente no grupo o que vocês acharam, se conseguiram terminar direitinho. Basicamente um joguinho de programar algumas ações que tem no Minecraft, né? Então é bem interessante, assim, pra quem joga e pra quem não joga também. Só um adendo, meninas, uma observação. Não sei se vocês já tinham entrado no code.org, né? A gente já tinha passado umas atividades, mas eu não sei se todas vocês estavam presentes. Então, quem não conseguir fazer a conta no code.org, pode falar, mas é bem tranquilo, é bem simples. Vocês vão entrar nesse link, né, que a gente mandou. Mas deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Vocês já conseguiram fazer a conta? Me avisem aí. Se vocês conseguiram, eu não mostro. Não precisa. Deixa eu ver se precisa também da conta para jogar esse jogo, mas eu acredito que precisa. Pra jogar não precisa não, eu não tava logada, mas eu acredito que se ele der um certificadozinho no final, só apareça com a conta logada mesmo. Pronto. Nesse jogo que a Ale mostrou, deixa eu compartilhar. Tu consegue mostrar aí, Ale? Tu já tá compartilhando? Acho que é mais fácil. Mostra aí como querer. Só um segundo. Eu abri aqui no link, né? Eu já tinha feito o primeiro nível, mas eu posso apertar aqui e iniciar a sessão. Eu não tenho uma conta no code.org, então eu posso criar aqui com vocês. Aí tem iniciar a sessão ou criar uma conta. Eu posso continuar com o Google também, que é mais simples, mas vamos criar uma conta então. E aí, se vocês tiverem com o e-mail logado aí no navegador de vocês, é mais simples continuar com o Google. Mas você pode inserir manualmente aqui o e-mail de vocês. Então, eu vou colocar aqui o meu. Aí, você escolhe uma senha, repete ela aqui embaixo e aperta em criar a conta. Vou colocar aqui para aluno. Tem alguns campos aqui para preencher. Eu posso botar meu nome, meu apelido, vou botar Ale, idade 19, gênero opcional. Ao se inscrever, você concorda com os termos e ir para minha conta.
Então, é basicamente isso. Ele vai abrir aqui em outra página, né? Mas é só você acessar de novo o link que a gente mandou, que eu acredito que já vai estar logado. Se não tiver, é só apertar de novo ali em cima, iniciar a sessão e digitar seu e-mail e a senha que você acabou de criar. É basicamente isso. Se tiverem alguma dúvida, podem falar aqui. E a gente tem mais 15 minutos, né, de oficina, a gente vai dar esse tempinho para vocês irem desenvolvendo aí esse joguinho, lembrando que é bem divertido e é importante para vocês revisarem esses conteúdos, então não deixem de fazer. Bem fácil também, só precisam ir jogando e acho que a Letícia tá Vou passar a lista de presença e de sentimentos para vocês. Eu posso encerrar a gravação?